Dilma, só para dar uma contribuição também, eu também tenho uma pergunta. Eu também queria agradecer que tem muita gente fazendo perguntas aqui, então isso é muito bom, deixa o debate muito mais produtivo. Então, daqui a pouco eu vou estar fazendo elas, mas assim, eu queria fazer uma pergunta sobre as plantas funks, que são as plantas alimentares não convencionais. Se você faz uso de algumas delas na alimentação dos suínos, porque aqui no nosso território a gente vem usando muito a alimentação das aves caipiras com as plantas punks, e vem tendo resultados excelentes, inclusive na produção, na coloração de ovos, no desenvolvimento das aves. Então, plantas como leucena, algaroba, entre outras, tem um bredo, várias culturas aqui de plantas punks que a gente vem utilizando para alimentação alternativa das aves caipiras. Eu não sei se você faz algum uso aí com os suínos, mas é importante a gente relatar. Uhum. Não, assim, desses cultivos todos aí, dessas plantas, né, exóticas, boa parte delas, eu tenho trabalhado só com essas que eu apresentei aqui, né, mandioca, né, no caso da gente faz o cultivo lá na roça do sequeiro, e quanto à questão da leucena, da algaroba, né, da vagem, eu acredito que seja, eu não tenho ainda experiência. Há poucos dias aqui, um amigo me despertou com uma receita de palma forrageira, né? A gente sabe que, historicamente, a agricultura familiar, né, usa muito, né, os agricultores utilizam bastante a palma como alimento dos suínos naquele sistema deles. Então, assim, eu tenho uma área de palma de 1 hectare em sistema adensado, só que é um outro projeto que eu trabalho aqui, né? Iniciei o ano passado um projeto de gado leiteiro, né? Então, assim, é um outro projeto. Mas eu sempre me recusei assim, a utilizar a palma na suinocultura. Meu colega, ele é até agrônomo, fez especialização comigo, acredito que ele nos assistindo também, né? Jefferson Marques, engenheiro agrônomo. E ele me apresentou essa receita, né? Até prometi para ele que eu ia fazer uma espécie de experimento lá para depois eu passar os resultados. Então, assim, falta eu fazer isso ainda. É um potencial que nós temos aqui muito grande, que é a palma forrageira. E, assim, falta eu fazer esse experimento para depois eu buscar assim, mensurar quais os resultados obtidos, né, na incrementação da palma na alimentação desses suínos. Então, Jefferson, essas culturas aí que você me traz, eu não tenho feito uso nenhum. Uma outra aí que é bem barata, a melancia forrageira, né, melancia de cavalo. Mas, assim, a região nossa é seca pra porra, que nem deu ditado, viu? Só esse ano aqui, que as chuvas deu uma concentrada de março para cá, deu, assim, uma melhorada. Mas, assim, você procura melancia forrageira na região, você não encontra, né? Por conta disso. Porque as chuvas é irregular, costuma o agricultor plantar e antes de completar metade do ciclo ali, né, da cultura, o ciclo vegetativo, a seca torra tudo, né? Verdade, Dilma. É porque, na verdade, as punks que a gente mais utiliza aqui, eu digo porque eu já criei muito suíno, a minha família criou, a gente usa a comumente chamada Mariana, o bredo, e são plantas, né, que são adaptáveis a muita chuva, matéria orgânica, então, assim, a gente tem abundância aqui. E, assim, eu não sou nenhum técnico na área, não conheço nada, só de vivência mesmo, aqui a galera usa mesmo e tem eficiência. São plantas que a gente tem abundância e como alternativa, e Emerson aí, o menino de Tapera, certamente ele conhece. Então, Emerson, essas plantas o pessoal geralmente usa, não tem nenhuma contraindicação, ajuda muito e, se tratando de agricultura familiar, é uma adaptação bem interessante aí para o uso dos animais. E é isso, Zé, acho que tem que usar mesmo, né? O exercício é esse, tem que utilizar, tem que aproveitar o máximo do potencial que a região, que a propriedade oferece. Quando se faz esse exercício, a gente consegue baratear os custos. Se eu consigo baratear os custos, a renda monetária que a gente chama, né, ela é cada vez maior, né? Então, acho que é muito pertinente essa observação sua. Eu te trago a minha realidade, né? A minha realidade de bredo aqui, eu me lembro de eu menino, né? Há 30 anos atrás, que eu conseguia ver no quintal da casa da gente muito bredo. Daí para cá eu não consegui ver mais, né? Então, assim, acho que o solo perdeu a fertilidade e, além de tudo, as chuvas deu uma pausa aqui na região da gente. Mas é importante ter essa interação mesmo entre os territórios, né? A gente fala um pouquinho da nossa cultura aqui, você fala um pouquinho da sua, e aí tem essa troca. Muito importante isso. Dilma, tem uma pergunta também aqui de Vitor Prates, eu acredito que ele é daí também da sua região. Ele fala, tem uma pergunta sobre qual raça se adapta melhor ao nosso clima semiárido, que não sofra tanto com calor e outros vermifungos, que não seja injetável como o Ferrodex. Veja bem, se a gente pega animais
com a pele branca, tipo Landrace, Laje White, ele tem uma limitação se criado na região quente ou na região fria. Por que eu digo isso? Eu tive uma experiência aqui que esses animais da pele branca, expostos ao sol, eles irritam bastante a orelha, irrita bastante a pele, né? Isso é natural de qualquer animal quando são expostos a altas temperaturas. Diante digamos assim, de alguns anos, né? Parece que vai adaptando, o animal já consegue, depois de algum tempo aí, a sobreviver nessas condições de sol. Mas o que é que eu quero trazer aqui para vocês? O meu trabalho, a minha estratégia aqui é evitar que esses animais sejam criados ao sol. Se bem que tem um sistema, né, o Ciscal, né, sistema ao ar livre, né, que são criados suínos. Porém, vocês podem observar que outras raças talvez se adaptam melhor do que o Laje White ou do que o Landrace. Você tem, por exemplo, o Pietran ou Duroc, né, que já tem uma pele de cor diferente, ele se adapta melhor, né, à exposição da luz. Quanto à questão das verminoses, é o seguinte, eu tenho procurado utilizar o mínimo possível de vermífugo aqui no meu trabalho. Por quê? O meu trabalho aqui, os animais ficam presos, né, em baias, as matrizes e os reprodutores, eu costumo soltar logo pela manhã ali, negócio de 10, 15 minutos cada um, né, para poder dar uma caminhada num círculo que tem próximo às baias. Nessa caminhada, eles defecam e eles urinam, né, do lado de fora. Então, assim, o contato com a terra, o contato com o solo é bem pouco. Talvez seja isso, né, das vantagens que eu não tenho tido, assim, problemas com verminoses. Então, assim, eu nunca peguei um reprodutor, nunca peguei uma matriz para poder aplicar um vermífugo. Nunca fiz isso, né? Os animais de terminação, né, crescimento e terminação, esses eu prefiro manter preso o tempo todo dentro da baia. Esses eu não costumo soltar nem para poder fazer esse exercício, né? Então, acho que essas estratégias, quando a gente utiliza, a gente consegue se livrar desse sol, né, dessa temperatura alta, né, que prejudica o desenvolvimento dos animais, e a gente consegue também conviver um pouco melhor com a questão dos vermífugos. O frio que você citou. Teve uma época de inverno aqui, né, que eu andei deixando os animais soltos, né, um frio danado aqui, chovendo o dia todo, e eu percebi que aquela mesma irritação que o sol provoca nas orelhas, né, dos animais, o frio também provoca, né? Então, negócio de 2, 3 dias, você percebe que a coloração das orelhas estão bem avermelhadas, né? Então, assim, é minha experiência, né, com o meu trabalho perante essas duas práticas que eu desenvolvo, que eu fiz aqui com o meu trabalho. A questão do ferrodeck é assim, é recomendado os leitões, né, criado nesse sistema que eu estou apresentando para vocês aqui, receber, né, uma dose de ferrodex ali de 3 a 5 dias de vida, né, por conta que o leite da porca, né, segundo alguns estudos, é pobre em ferro. E uma outra coisa é por conta de os animais presos em piso cimentado, não ter o contato com o solo, com a terra, onde poderia estar adquirindo essas quantidades de ferro que são suficientes para o organismo. Então, se faz essa aplicação por conta desse processo. Em alguns cantos aí, né, alguns agricultores têm até a experiência de pegar barro, né, terreno de barranco, né, principalmente aquela argila, né, barro e argila, aquela argila mais avermelhada, joga dentro da baia, os leitões começam a pisar ali e aos poucos conseguem adquirir as quantidades de ferro que são necessárias ao desenvolvimento. Ótimo. Ô, Dilma, aqui na região, só para contribuir, a questão da verminose aqui, pela umidade, né, e pela muita chuva, tem bastante verminose aqui. Então, aqui, não sei se vou responder a pergunta, não sou técnico, viu? Eu só estou dizendo só a experiência que eu tenho aqui, porque eu tenho uma lojinha de produtos agropecuários, né, por 10 anos eu tenho essa loja, e geralmente, eu não vou fazer propaganda não, viu, Jefferson? A gente usa aqui o Provermi, nome comercial, né, piperazina, aí geralmente é 33%, e tem o Hipercor oral também, porque ele falou de injetável, né, porque às vezes tem um desconforto em pegar o animal para aplicar injetável. Geralmente a gente utiliza aqui o pó na ração, e aí tem esses nomes comerciais, aí o pessoal que está assistindo, que tem curiosidade, aí faz uma pesquisa, mas geralmente nas casas de fazendeiro que tem um veterinário, né, tem sempre essa recomendação em pó para utilizar. E aqui na região tem bastante
verminosas, você conhece um pouquinho nesse aspecto aí, sobre a questão da umidade, de altas temperaturas. É isso. Exatamente, Zé. Temos mais uma pergunta aqui do nosso ACR Geilson. Ele fala, Dilma, o que você acha de uma área de pastagem para os porcos nas pocilgas? Esse manejo é bom? Eu não tenho, assim, experiência com, tipo assim, prática com esse processo, mas, assim, eu tenho estudado bastante aquele sistema, né, o Siscal, que é o sistema de criação ao ar livre, né? Então, assim, uma série de vantagens é proporcionada dentro daquele sistema. Então, assim, os animais têm aquela liberdade, né, de exercitar, né? Quem disse que o animal não exercita? Exercita também, né? Caminha, né, fuça, né, aquele processo que ele fala de fuçar o solo. Aquilo ali diminui o estresse. A própria pastagem, né, a depender digamos assim, da variedade de capim que tem ali, é um complemento alimentar, então, assim, é matéria verde, com certeza faz todo um bem, né, em termos da qualidade do produto, em termos né, digamos assim, da densidade da carne. Então, assim, eu não tenho experiência prática com isso, mas pelo que eu tenho visto, assim, é um sistema muito bom, né, esse processo de pastagem. Agora, sim, pela minha experiência de ter pesquisado um pouco, quando esses piquetes, que a gente pode chamar assim de piquete ou de cercado, eles é extenso, acho que a gente acaba perdendo um pouco também quando esses animais são submetidos ali o tempo todo, né? Porque, assim, eles vão consumir alimento, né? A maioria deles rico em energia, e, ao mesmo tempo, eles vão perder essa energia pelo fato de se locomover bastante, né? Então, tem que ser pensado também um pouco nesse aspecto. Então, se é para ter um cercado, na minha experiência técnica, é que seja um cercado um pouco limitado, para que não haja tanto essa locomoção desses animais que estão em fase de crescimento, né, de recria e de terminação. O reprodutor e a matriz, é assim, eu tenho visto muito agricultor aqui fazer. Eles mantêm lá a parte da baia só para a questão de abrigo, de noite, do sol, né? E o restante da área, os animais vai e vem o tempo todo, né? Então, assim, a gente tem visto que não tem comprometido muito. Alguns dias que antecede, né, digamos assim, o parto, no caso das matrizes, os agricultores eles vão lá, prendem esses animais para poder dar um manejo diferenciado, né, um manejo final um pouco melhor. Então, eu tenho visto muito isso, mas asseguro que eu não tenho essa experiência prática com essa parte de piquete e pastagem para suínos. Ok. Temos uma pergunta também de Felipe Santos, eu acredito que ele trabalha aí com você na PPG, e ele fala, boa tarde, sou o Felipe, trabalho na PPG. Dilma, gostaria de saber, de sua parte pessoal e profissional, qual a sua maior motivação em continuar desenvolvendo esse tipo de atividade, visando nas diversas, aí ele continua aqui, dificuldades em questão de manejo adequado, fornecer uma alimentação alternativa, ao mesmo tempo eficaz. Está fornecendo uma estrutura adequada, além do acompanhamento zootécnico que você realiza, eu acredito. Acho que é uma pergunta que já envolve, né? Mas assim, que a gente trabalhou aí. Boa pergunta dele, bem interessante. Ele é sacana, ele está bem próximo de mim aqui, sabe? E vou contar para vocês. Ele é adventista do 7º dia. O assunto é só a tentação do rapaz. Brincadeira, gente. Então, assim, acho que a principal motivação, no tempo que eu ingressei na Escola Família Agrícola, alguém disse para mim que eu seria um agente de transformação, né? Então, assim, imagina aí um jovem da comunidade rural, nunca tinha saído do berço, nem do pai, nem da mãe, chegar num ambiente de ensino, uma realidade totalmente diferente da que eu vivia, e alguém dizer isso, né? E eu comecei a pegar aquilo para mim. Agente de transformação seria essa pessoa que ia buscar, através das parcerias, através do entretenimento com os agricultores, né, com os parceiros, buscar meios, buscar modos que viesse fortalecer aquilo que já existe dentro da comunidade. Então, peguei isso para mim, assim, não apenas com suínos eu tenho essa motivação, mas com todas as atividades, né, que a agricultura familiar desenvolve. Para vocês terem uma ideia, lá na minha família nós temos ovinos, nós temos aves, caipira, nós temos suínos, gado leiteiro, e eu tenho uma irmã que trabalha com apicultura. Então, assim, sou defensor de todas essas atividades. E, além de tudo, a gente também cultiva, né, cultura de sequeiro. Imagina aí cultivar milho, mandioca, feijão, nessa região do semiárido, que tem ano que chega a chover apenas 170, 190 milímetros de chuva, né? É um desafio enorme. Mas, assim, eu sou muito defensor disso, acredito bastante.
Então, assim, a agricultura familiar, ela deve e tem que ser fortalecida mesmo. Uma boa iniciativa, essa que nós estamos aí em prol dela, que é o edital da suinocultura, e, assim, trazer a importância do Estado de fortalecer as outras cadeias produtivas, né? Antes com o programa Produzir, e agora com o programa, né, Bahia Produtiva, e com o Prosemiado. Então, assim, eu sou defensor disso, né? Acredito bastante, inclusive tem um projeto pessoal de voltar a ter minha renda exclusivamente da agricultura familiar. Então, assim, é um projeto, né, a médio prazo. Então, assim, estou criando esses meios, né, essas formas, esses experimentos, para poder eu servir de modelo, não apenas com suíno, mas com todo o trabalho para a minha região, né, e para as regiões que eu trabalho. Ô Jefferson, eu queria pegar um gancho da fala de Dilma e dizer da importância da figura de um jovem, e eu vejo Dilma como uma pessoa jovem, rural, que tenta fazer a transformação em sua comunidade. Nós temos, Dilma, aqui no território do Recôncavo, 14 ACRs, que são jovens, como, por exemplo, o Geilson, que tem participado da nossa live também, de Governador Mangabeira, como o Emerson, da Tapera, de Sapeaçu, são jovens rurais que têm o poder de transformação na mão. Então, que todos esses jovens que estão assistindo a nossa live possam pegar o seu exemplo, o seu modelo e tentar ser esse fator, esse vetor de transformação da sua comunidade. Como você falou, você foi pioneiro na produção de suínos na sua comunidade. Então, pessoal que nos assiste, sejam vetores de transformação, sejam a diferença na vida de vocês, na vida dos outros também. A gente, às vezes, não se valoriza enquanto profissional, às vezes a gente está no campo, se acha que é menosprezado em relação a quem está na cidade, mas, Dilma, a gente tem que trazer a perspectiva de que o jovem tem que suceder o seu pai na propriedade, tem que ter uma diversificação de produção, não pode apenas se limitar na produção agrícola, tem que também produzir a questão animal, como você está falando, sua família produz ovinos, produz aves, caipira, produz porco, produz N coisas, produz abelha. Então, é indispensável que a gente tente trazer essa noção de diversificação produtiva, seja animal, seja vegetal, para as nossas propriedades, para tornarem elas produtivas e prósperas, e deixar o jovem no campo, tornar o campo atrativo para que ele suceda o seu pai, o seu avô, nas propriedades rurais. Então, você foi um fator preponderante de transformação social da sua família, da sua comunidade, e que todos esses jovens que nos assistem sejam vetores de transformação nas suas comunidades. Que peguem o seu exemplo e multipliquem dentro aqui do território do Recôncavo. E é importante, pegando um gancho, Edson, é importante falar que esses novos editais, principalmente o Bahia Produtiva, entre outros, essa figura do ACR é algo pioneiro agora no trabalho de assistência técnica. A gente que vem lá de 2016, de outros editais de políticas públicas, não tinha a figura do ACR. Então, era muito mais dificultoso o nosso trabalho, de ter que ter o contato diretamente com o agricultor, de chegar na comunidade pela primeira vez. Hoje, a figura do ACR facilita o trabalho, ajuda a gente nesse elo entre comunidade, entre entidade, entre empreendimento e entre entidade de até. Então, o ACR ele é uma figura fundamental no desenvolvimento das nossas atividades e para ter um sucesso ideal desse projeto Bahia Produtiva. Eu acho que foi um acerto e a gente tem que continuar nessa pegada de estar incluindo jovens da comunidade, ou jovens com nível médio, nível técnico, para poder estar mostrando o seu trabalho e voltar para a comunidade, né? Ele estuda fora, mas ele volta para representar a comunidade dele, os valores e a cultura daquele local ali. Isso é muito importante. Só pegando um gancho... Assim, eu vou... Sim, vá, depois eu... Porque tem mais uma pergunta aqui, mas... Eu ia responder uma pergunta que eu estou vendo aqui da Associação de Jatobá, né? Não sei onde fica, se é próximo aí de vocês. Eu até coloquei... também já estava engatado. Pronto. Vai lá. Isso é uma pergunta muito boa, né? Para suínos de engorda, é melhor trabalhar com raça pura ou misturada, né? Veja bem, pela experiência que nós temos, né? O cruzamento, pelas condições que as propriedades têm apresentado, né? Eles têm mostrado excelentes resultados. O puro, quando a gente vai trabalhar com o puro em si, a gente pode ter uma série de desafios a ser encarado. Então, assim, eu prefiro trabalhar com os animais um pouco misturados, no caso das matrizes, e um reprodutor mais puro. Essa é a minha preferência, um reprodutor mais puro,
e as matrizes um pouco misturadas. Mas é um misturado assim, né, que se aproxima da raça original. Então, eu tenho feito essa opção. E aqui, Próximo, Vitor Prates, ele só fala, né, que punks usamos o caruru e o bedroega como alimento, né? Que são variedades também excelentes. Então, vamos continuar. Outras perguntas a gente faz em outros blocos. Vamos continuar no tópico. Agora, vamos entrar em vacinas, manejo sanitário. Ok? Isso, correto. Para vocês terem uma ideia, o manejo que a gente tem adotado aqui, né, ao longo de 2007 até agora, são 13 anos de atividade, tem proporcionado bons, excelentes resultados para a gente. Em mortalidade mesmo, só para vocês terem uma ideia, durante esses 13 anos, eu perdi um único animal aqui que morreu de doença. Perdi, assim, não foi nem fruto, não foi nem gerado aqui no trabalho nosso. Foi um agricultor que me deu, né? A gente sabe que o rural, né, as famílias, a agricultura familiar, tem muita essa ação de reciprocidade, né? Tipo, você faz um favor para um agricultor, que nem a gente diz, e o agricultor diz, eu vou lhe dar uma galinha, vou lhe dar um porco, vou lhe dar isso, vou lhe dar aquilo. E na época eu fiz assim um favor, eu não gosto nem de usar essa palavra, né? Eu fiz uma contribuição com o agricultor, e ele sabia que eu criava suínos, e ele disse, olha, eu vou lhe dar um leitão lá quando minhas porcas parem. E eu, assim, fiquei naquela dizer que não queria, mas é uma prática que a gente tem que manter viva, né? Não é eu que vou acabar com esse tipo de prática em comunidade nenhuma. E eu digo, não, eu aceito sim, só me avisa o dia que eu vou pegar. E passou assim, uns 40 dias, 45 dias, ele mandou um recado, só diga a Dilma que vem pegar o leitão que tá pronto. Aí eu cheguei lá, né, camarada todo prazeroso, um agricultor que eu tenho assim, grande respeito pela forma com que ele trabalha. Nunca foi em escola nenhuma, né? Mas assim, o cara é um exemplo de agricultor, diversifica de tudo. E para vocês terem uma ideia, até o licuri, que produz bastante aqui na região, ele aproveita, né? Aí ele me deu o leitão, trouxe para cá, passou uns 60 dias, com 60 dias adoeceu, né? Adoeceu de manhã, quando foi meio-dia, morreu, né? Então, assim, foi o único animal que eu perdi aqui por morte, por doença. O que é que eu tenho feito aqui? Eu tenho vacinado aqui constantemente os animais, né, como recomenda as vacinas que são direcionadas para suínos. Então, tem uma mesmo que eu utilizo aqui, que imuniza aí de 5, 6 doenças diferentes, né? Então, assim, o nome comercial é Suivem, um negócio desse, Suivem. Então, o que é que acontece, Zezinho? Eles orientam que se vacine aí, né, com 15, 20 dias a primeira dose, 30 dias a segundos leitões, né? E para os animais adultos, né, é uma outra recomendação de vacinação, em termos assim de dias. Se eu não me engano, 30 dias as porcas antes do parto, né, um negócio desse, até me passou. É tanta coisa para dar conta que você se passa, né? E assim, eu tenho um grande problema aqui com o reprodutor para vacinar, né? Porque assim, quando ele chega a certas idades, negócio ali de 12 arrobas, né? Ele já começa tipo assim, cria um comportamento diferente, né, com quem está cuidando. Então, assim, até 10, 12 arroba ali a gente consegue vacinar. Acima disso aí, já entra naquela linha também de descarte, né? Começa, mesmo fazendo esse manejo, né, que a gente faz, ele, por si só, pela boa convenção alimentar que ele tem, ele consegue desenvolver, né? E chega um ponto que fica muito grande para cruzar as matrizes. Então, eu tenho adotado esse calendário de vacinação, ele é anual, né? Diz assim que ele é anual, tem dado muito certo. Temos feito aqui também um trabalho de desinfecção das baias, tem até algumas fotos aí, não sei se vai dar tempo de mostrar, que é a pintura das paredes com cal, é a pintura do chão, né, do piso com cal, e também a desinfecção com alguns produtos aí, né? Eu nunca usei não, mas tem a amônia quaternária, eu tenho usado aqui o Besocreol, né? Eles recomendam aí 100 ml do produto para 300 ml de água, né? É cancerígeno, benzeno? É cancerígeno. Mas assim, eu tenho procurado usar o mínimo do possível. Então, para você ter uma ideia, no período de um ano, eu faço uso do Besocreol apenas 2 vezes, né? Procuro mais trabalhar com a pintura do cal nas paredes e no piso das baias. Então, assim, tem dado assim, bons resultados, não tenho assim, tido problema nenhum com mortalidade de animais, né? Nem adulto, nem animais jovens. Tenho comercializado bastante leitões, então, assim, nunca ouvi relato de um animal que morreu por doença. Chegou aqui, já chegou doente, né? Então, assim, eu quero, seja carne, seja carcaça, seja leitão,
eu quero disponibilizar para quem compra um produto de alta qualidade, né? Um produto livre de qualquer tipo de patógeno, né? Então, essas medidas asseguram que esse animal tenha essa qualidade que eu desejo. Então, eu tenho feito isso, né? Esse sistema de vacinação. Quanto à questão da desinfecção e higienização, eu não tenho feito assim mensalmente, né? Muitos recomendam que se faça mensalmente. Eu tenho feito assim por período, né? Esse negócio de desinfecção. Tipo, eu tirei um lote de porcos, né? De suínos, de uma baia daquelas, tirei para o abate, eu vou lá, faço o processo de desinfecção, né? Passa ali um posil ali de 5 a 7 dias, e a partir daí se introduz novos animais. Eu tenho feito nesse sentido aí. Eu não sei se a gente pode... Tem alguma pergunta aí? Se não tiver, a gente pode... Tem pergunta sim, vou colocar aqui na tela. Primeiro que Juverlane Rios, ele fala ainda da alimentação, ele menciona: vale salientar que a grande maioria dos vegetais são ricos em fibras, e fibra enche a barriga, logo é limitante de consumo. Suínos não são bons aproveitadores de fibra, deve-se usar mais com cuidado. Isso aí também, até para a criação de aves caipiras, não é recomendado a alimentação com alimentos fibrosos. Realmente ele está com razão. Com razão, né? Deixar aqui uma saudação para ele, meu amigo de Escola Família Agrícola, zootecnista, né? Gente da gente que não é de ditado. Emerson, que é a nossa ACR, inclusive, é a comunidade que foi contemplada com esse empreendimento do kit de suíno. Ele fala: utilizamos muitas das plantas que encontramos e produzimos utilizamos muitas das plantas que encontramos e produzimos, como batata, abóbora, mandioca, bredo, beldroga, entre outros. Isso aqui ele está falando das plantas, ele está falando aqui das plantas punks, que são variedades que ele cultiva lá na comunidade dele. Muito bom. E aqui, Adailton Carlos Barba, ele fala: que é a Associação de Agricultores Familiares de Barra do Mel. Dilma, a nossa produção aqui é caprino e ovino de corte, mas só crio para consumo. Quais os sintomas de verminose no suíno? Acho que é isso que ele queria falar. Assim, o sintoma é bem parecido, caprino e ovino, né? Esse pelo áspero, pelo muito grosso, né? Perda de apetite, perda de peso, são mais ou menos esses aí. Mas é quando eu te digo, eu, assim, não tenho experiência prática com verminose. Graças a esse manejo que eu venho trabalhando aqui, eu não tenho, assim, experiência prática de conviver com verminoses em suínos, né? Isso significa que, assim, com certeza o suíno deve ter ali alguma carga parasitária. Só que pelo fato de receber um manejo, né, bom, né, não é excelente, mas um manejo bom, essa carga parasitária não está comprometendo o desenvolvimento, né, o desempenho zootécnico de cada animal. Eu acho que a gente pode agora já entrar na cama sobreposta, porque é um ponto importante que fala da reutilização para adubo. Eu acho que essa parte é interessante de você tratar. Boa, Então, quando a gente pensa na suinocultura industrial, a gente se depara com uma grande quantidade de produção de dejetos, né, e uma grande quantidade de consumo de água. Ora, se eu estou numa região que a água é um fator limitante, eu tinha que pensar em estratégias para poder racionar o máximo do possível essa água, né? E assim, andei dando uma pesquisada nos materiais que poderia servir para a cama sobreposta, né? E, assim, o material que mais estava próximo de mim, né, o pó de serraria, o maravalha, seja lá como for. É um material oriundo do processo de fabricação de cancelas, de janelas, de portas, de cama, enfim, uma série de trabalho que se faz com madeira. Então, assim, no mercado aqui, né, no mercado do meu município, algumas serrarias, a gente encontra, né, a preço acessível. Então, vou até passar o preço, R$2. A gente enche o saco da forma, né, uma saca aí, da forma com que a gente quiser. Eu tenho colocado o quê? Para a baia lá, eu tenho baia lá 3x3, né, a dimensão, eu tenho colocado 2 sacos de pó de serra. Uma recomendação aí desse sistema, né, se recomenda até 10 centímetros de altura dessa camada, né. Eu, assim, eu não tenho conseguido fazer com essa proporção dos 10 centímetros. Eu tenho feito com menos e tem, assim, me dado bons resultados. Quais são as vantagens desse sistema, né? Primeiro,
eu vou evitar o gasto de água para lavagem do piso. Isso, para mim, já é um ganho, talvez, bem fundamental. Segundo, eu vou evitar o contato, né, aquele impacto diretamente da unha do animal com o piso. E a gente sabe que o suíno ele tem assim, a unha bem sensível. Então, assim, a partir do momento que eles permanecem ali o tempo todo em contato, né, tendo umidade, que nem a maioria das barras tem por conta da urina, aquela unha desgasta, chegando ao ponto de comprometer até o desempenho deste animal. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, eu vou tirar a mão de obra da pessoa, né, do tratador, do agricultor, do meu pai, para fazer essa limpeza. E o quarto ponto que é interessante, depois de alguns dias ali, aí eu tenho usado muito aqui 40 dias para fazer essa retirada, essa troca da cama, eu tenho assim um adubo, né, excelente, onde eu levo para adubação das minhas palmas, né? Eu falei para vocês que eu tenho um quintal de palma aqui, né, 1 hectare em sistema adensado. Então eu tenho feito isso. Isso tem me dado assim bons resultados, né? A gente não pode capitalizar tudo. Quando a gente capitaliza, né, quando a gente coloca o dinheiro acima de tudo, em tudo aquilo que a gente faz, a gente deixa de viver o outro lado, que talvez seja muito mais importante do que o financeiro. Então, assim, eu não sei se é porque eu fiz um curso nessa área, mas, assim, eu prezo muito pela questão ambiental. Então, assim, você vai no YouTube mesmo aí, e a gente vê a grande criação de suínos industrial, eles usam muita água, né? Só que aquele gasto eles é compensado com a produção de gás, né? Assim, Zé Mário, biodigestor, produção de gás, biofertilizante e tudo mais. Água, eu digo, nós temos que ter preocupação com água, não apenas no semiárido, não no recôncavo, ou no sul, tem que ser uma preocupação a nível mundial, porque a gente sabe que água é o bem mais precioso assim para a humanidade. Então, se a gente não tem essa preocupação, e os estudos apontam, né, para sérias preocupações futuras com a água, e se a gente não começa a fazer essa mudança desde lá do nosso trabalho, né, a gente não vai conseguir, né, trabalhar com essa racionalidade, com esse uso racional da água. Então, eu tenho feito isso, eu tenho evitado, né, o máximo possível aí esse gasto de água. Tem momentos que, muitas das vezes, falta pó de serraria, a gente troca lá da cama, né? A gente troca a cama, chega na serraria e diz, essa semana não trabalhou. Então, infelizmente, é obrigado a ficar ali 1 semana, até 2, fazendo esse trabalho de limpeza. O que é que eu tenho adotado lá, quando eu vou utilizar a água? Lavo apenas aquela área que foi umedecida com as fezes e com a urina. Aquela outra parte seca da baia que sempre fica, vocês sabem que o suíno, né? Ele tem preferência de um local único na baia para defecar e para urinar. Então, você chega lá, vê que todos os dias ele defeca e urina no mesmo local. O que é que acontece? Você lava aquela parte ali, você apenas varre aquela outra, né? Que se acumula ali poeira, se acumula partícula de solo e tudo mais. Então, eu tenho feito esse tipo de estratégia para poder racionar o máximo do possível da água. O fornecimento da água nos coxos. Não tenho esse sistema de chupeta lá. Eu acredito que esse trabalho de vocês aí deve vir com chupeta, né? Na planta baixa aí da estrutura. Lá eu não tenho coxos. Aí o que é que eu faço? Coloco água pela manhã, né? Logo depois da alimentação seca, que eu forneço nesse sentido, a alimentação seca, quando eu vejo que está finalizando ali o consumo, eu vou e coloco água. Eles bebem, né? Eles bebem ali até 10, 11 horas, depois, né, bagunça, que nem a gente deu ditado, meio-dia a gente coloca mais um pouco, e à tarde a gente coloca outro. Então, eu tenho feito esse tipo de estratégia aí para poder economizar o máximo de água possível. Moro junto às margens da barragem de São José aqui, a barragem do Val, talvez a terceira maior barragem da Bahia, né, Sobradinho, Pedra do Cavalo, que é aí próximo de vocês, uma parte, né, e São José. Só que, assim, o volume de água, né, tá crítico. Antes dessas chuvas aí, para vocês terem ideia, se eu não me engano, estava 3%, 4%, né? Então, assim, eu estou próximo da abundância de água, mas eu não tenho água, né? Tenho lá na minha propriedade um barreiro trincheira, né? Então, assim, meu pai e minha mãe, em 2010, 2011, foram contemplados, né, pelo P1+2, pelo programa da segunda água de produção. E temos outros barreiros com recurso próprio dentro da propriedade, né? Coisa pouca que, a depender do ano, né, vem se esvaziar. Quando acontece de se esvaziar totalmente o volume de água,
aí a gente capta água aqui, né, alguns tanques da comunidade, né, alguns reservatórios, a gente chama de tanque, mas é barreiro, represa e tudo mais. Então, a gente tem feito essa logística, né, esse exercício para poder economizar o máximo de água possível. E a cama acaba sendo esse adubo, né, orgânico, né, de boa qualidade, tem dado boas respostas, né, com relação ao desenvolvimento da palma forrageira. Quem estuda a palma aí sabe que ela adora, né, adubo orgânico, esterco de animais e tudo mais. Então, assim, tenho conseguido fazer dessa forma e tenho, assim, obtido bons resultados. Estou tentando agora, com outros agricultores aqui, incentivar a questão da cama, né? Ainda há uma grande resistência, também não é fácil, precisa de um transporte para poder, né, um carro, para sair daqui da comunidade, para ir pegar lá no fornecedor, voltar para cá. Então, tem uma série de desafios aí que a gente vem vivenciando aí para poder conseguir desenvolver um modelo que seja, né, econômico viável, ambientalmente correto e socialmente justo, como prega a agroecologia. Perfeito, Dilma. Eu sei que a gente vai dar seguimento aí, está quase chegando ao final, mas eu queria dizer o seguinte, as pessoas que estão assistindo, a intenção aqui são dois motivos. A técnica, obviamente, mas, acima de tudo, dizer o seguinte, nós que somos da zona rural, podemos ter nosso empreendimento no rural. Ontem eu estava numa live falando, né, de saberes e sabores, e a pergunta era, como permanecer o jovem no campo? Eu digo isso porque tem os ACR aí, eles têm um contrato de 3 anos, que pode ser renovado, mas, acima de tudo, Edson e Jefferson, imagine só um jovem que saiu da escola técnica, que foi para o campo, que está no campo, permanece no campo, com seu empreendimento, devido ao que estudou na escola, né? Então, assim, imagine a continuidade, né, dos sabores e dos saberes aí em campo. Então, Dilma, para além da parte técnica, que está sendo excelente para mim, é o modelo, assim, você serve de exemplo para muitos e muitos jovens da zona rural. A gente tem uma população rural hoje extremamente grande, né? O IBGE traz aí que é 16%, mas outros órgãos já mostram que tem 30 ou 30 e poucos por cento rural. A gente tem aí um dado muito interessante, que é a agricultura familiar, né? 70% hoje da alimentação hoje do brasileiro vem da agricultura familiar, dessa nossa agricultura. Então, nossos jovens têm que se empreender assim como você. Então, Dil, mais uma vez, para não perder a sua fala aí, queria te agradecer e parabenizar pelo exemplo de jovem da comunidade. Imagine quantas pessoas estão se espelhando em você. Eu estou vendo aqui vários colegas seus entrando, parabenizando. Eu sei disso que você é um exemplo na comunidade e eu quero trazer isso para os nossos ACR. A gente tem 17 ACR aqui, mas certamente aí na Bahia tem diversos ACR trabalhando nessa perspectiva, que pode se tornar um empreendedor dessa cadeia produtiva ou uma outra. Eu só quero mostrar que está dando certo, dá certo, e você é um exemplo disso, tá bom? Muito bom. Então, outra coisa assim que tem agregado bastante é a questão do assessoramento técnico, né? Com certeza essa live nossa aqui tem jovens, filhos de agricultores, tem agricultores assistindo. Então, assim, o conhecimento que eu tenho acumulado aí ao longo de 10 anos, né, com assessoria técnica, tem me proporcionado bastante também o desenvolvimento das atividades. Então, assim, quando a gente fala em conhecimento da assessoria, não é apenas o conhecimento do técnico, do engenheiro agrônomo, do veterinário. Agricultores são munidos de longas experiências. Então, assim, eu tenho pego bastante experiência de agricultor, ensinamento, e tenho implementado, assim, dentro do meu trabalho, né? Então, vocês que estão aí recebendo algum tipo de assessoramento técnico, vocês aproveitem o máximo, entendam uma coisa, a assessoria técnica, ela não é para resolver nenhum tipo de problema, ela, pelo contrário, traz ferramentas, né, Zezinho? Você sabe disso, o Jefferson, o Edson sabe disso, é para trazer ferramentas, construir ferramentas com as comunidades, capazes de fortalecer o trabalho lá no campo, né? Seja com a juventude, seja com as mulheres, seja com os agricultores. Então, a juventude rural, né? Rural da Bahia, né? Vamos botar o Brasil, que é o nosso país, né? Tem um grande desafio que é essa sucessão. O Edson falava aí há pouco, né? A sucessão na agricultura familiar. Você que nós já tivemos presente aí em alguns seminários do Estado, a gente via, né, no Estado, na figura do Estado, essa preocupação com a sucessão, né? De que forma é que o jovem vai apostar lá no campo, né? E a gente sabe que tem uma série de desafios. Então, assim, eu fui uma vítima desse processo. Eu tive que buscar meios, tive que buscar mecanismos para poder
eu me consolidar lá no campo com as atividades. Meu pai hoje ele está com 64 anos de vida, né? E ele disse, ó, isso aqui mesmo eu só estou fazendo o que tu quer agora, só estou fazendo trabalho para tu, porque eu disse aqui, eu já me aposentei também, né? Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Que a produção de alimentos, ela precisa dar continuidade. Quem está lá na cidade, né, nas grandes cidades, é aquela discussão que a gente viu muito, Zezinho. Ninguém vai comer computador, ninguém vai comer prédio, ninguém vai comer carro. Vai comer alimento que é produzido nas bases agroecológicas das comunidades. Então, a gente precisa dar essa continuidade. Então, talvez fazendo um link com a pergunta de Felipe anterior, né? Isso também me motivou, porque assim, eu sei, eu estou tendo conhecimento, eu tenho a experiência de como permanecer no campo, de como prosseguir com a sucessão rural, né? Raquel Cardoso acabou de falar, né? Palestra muito objetiva, parabéns a todos os envolvidos. Dilma, só para dar uma contribuição sobre essa parte da cama, é porque recentemente eu até fiz uma apresentação sobre a cama de frango, na verdade, envolvendo a cadeia da avicultura. Eu estou falando um pouco da cadeia da avicultura também porque a gente está acompanhando um especialista aqui na criação de aves, e a gente vem fazendo algumas técnicas de manejo que se assemelha também à criação de suínos. E é importante falar da cama de frango, como também a cama sobreposta de suínos, porque, né, ela tem ela ajuda nessa questão da temperatura, de manter o habitat ideal ali para manutenção e a saúde dos suínos, como das aves. Ela mantém também a limpeza e acontece também esse processo natural de compostagem que você pode depois estar reutilizando para fazer adubação, como você falou. Evita também a necrose, como você falou, das patas. Então, é muito importante você estar utilizando o uso da cama, como também tem algumas variedades que você pode estar utilizando, além do pó de serra que você falou, a gente usa aqui, e não sei se poderia também usar para suíno, mas o capim-napier, também a maravalha, a casca de arroz são também tipos de materiais que a gente pode estar usando na cama, que são excelentes. Então, você pode estar fazendo essa interação, fazendo um manejo ali da sua área, tanto do galpão do galinheiro como da porcilga, como depois estar utilizando para adubar seu solo, para adubar sua roça, né? Então, isso é muito importante. E quem quiser assistir a essa videoaula, está disponível aí no canal, certo? Depois daqui da live, vocês estão convidados. E aqui também tem mais uma pergunta, Dilma. Deixa eu ver aqui. Dilma, esse aqui é de Vitor Prates. Dilma, você faz castração com quantos meses e usa qual técnica? Uma pergunta também. Porque assim, são duas situações. Recria dos leitões, e terminação e comercialização de leitor e leitão para reprodução, né? O que é que acontece? Quando eu não consigo comercializar, né, por vários motivos, aí eu faço a castração logo imediato, né, o desmame. Então, geralmente, ali por 60 dias, essa castração, ela ocorre, né? Eu faço aquele sistema cirúrgico, né? Então, assim, é uma questão que eu faço só para mim, no meu trabalho aqui, né? Tenho toda uma experiência, por mais que eu não seja habilitado para isso, né? A minha formação não permita que eu faça esse tipo de trabalho. Mas, assim, como se trata de uma prática dentro da minha propriedade para os meus animais, aí, assim, eu tenho feito dessa forma. Aí, os demais casos, né, fazer que eu não faço trabalho para poder ganhar dinheiro com isso, então, assim, sempre oriento que o agricultor que me procura para fazer esse trabalho, ele procura a pessoa responsável para desenvolver tal técnica. Mas, dentro da minha propriedade, eu tenho feito, sim, nesse sistema, né, munido de todos os métodos de higiene, lâmina de bisturi esterilizada, cabo de bisturi, luvas, higienização do local, né, de onde vai ser efetuado, né, o método cirúrgico, e, né, faz aquele processo de fazer a interrupção do ducto diferente ali, e, assim, tenho conseguido bons resultados também, né, não tenho conseguido, assim, tipo, o animal infeccionou, veio a óbito. Nunca, né, dentro do meu trabalho, nunca tem acontecido isso. Embora eu sei que isso não é, digamos assim, uma prática que está associada à minha formação, mas eu acabo que fazendo lá dentro da minha propriedade. Só uma pergunta ainda na parte de alimentação, que foi a Associação de Jatobá. Ele pergunta da parte aérea da mandioca, se a gente pode usar a folha como alimentação. Eu acho que você falou da parte da raiz, né? A parte de foliar é importante também. Eu fiz uma experiência, uma experiência no sentido de ser várias vezes repetida, né? A parte aérea em formato de feno, né? Fazer todo aquele processo de trituração, né? Desidratação, né? A sol ali
3, 4 dias, dependendo da intensidade do solo. Passava no ralo fino da forrageira e acrescentei 10% em substituição à soja para reprodutores e matrizes. Isso aí eu fiz por diversas vezes e, assim, não anotei diferença nenhuma nos resultados, né, sem a parteira da mandioca. Ou seja, economicamente, para mim, né, como agricultor, é viável, pelo fato de eu ter reduzido em 10% o farelo de soja. Mas, assim, o ano passado, para você ter ideia, aquilo que eu estava comentando da chuva, né, o desafio, a mandioca que eu tinha plantada, que a gente tinha lá plantada, a gente utilizou toda. Aí chegou o final do ano, a gente não tinha nem rama para plantar. Aí a seca, que a gente plantou as outras, né, o período seco não proporcionou desenvolvimento. Quando foi no mês de março, que a chuva se concentrou um pouco na região, a gente já conseguiu plantar lá meio hectare, né? Esses dias eu estive lá, inclusive até plantei um milho consorciado, fiz uma silagem muito boa com o milho, e a mandioca eu deixei lá sem fazer a ensilagem para justamente acrescentar na alimentação dos suínos.